Olá, irmã Terezinha. Boa noite. Tá, muito bom, Matheus, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Que bom. Tava dando um erro aqui no notebook, não tava conseguindo entrar. Aí, se eu não entrar, eu não Ah, consigo liberar o pessoal para ir entrando, né? sim, Mas graças a Deus deu certo já. amém. E como que estão as coisas por aí, irmã? Como que tá todo mundo? Estamos bem, graças a Deus estamos bem, irmão. Seguindo, Bom, né? é, sempre, né? Sempre tem que ir caminhando. É, isso mesmo. É Jesus a nossa vida em todo o tempo, porque se a gente começa a olhar para as coisas em volta e tudo, a gente desanima, né? Então não podemos, né? Tem que Exatamente. tem que olhar sempre para o Senhor, né? É, ele que é o autor e consumador da fé, né? Isso mesmo, Quando isso olhamos para mesmo. ele, a gente permanece firme. Agora, se desvia um pouquinho o olhar, a gente já cabe igual o Ah, Pedro lá, já cai no meio do mar e já não dá certo. verdade, isso mesmo, isso mesmo. Bem-vinda, Suzana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tudo bem aí, Suzana? Oi? Tudo bem por aí? Tudo. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Bem-vinda, Renata. Boa noite. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem. E por aí? Bem também, graças a Deus. Que bom. Bem-vinda, Jéssica. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu falo, igual eu falei aquele dia. Falou em dança, entra uma, entra todas já ali. Já vem a É que a filhinha. gente tá, é que a gente tá sintonizado no espírito, né? É isso Uhul, aí. glórias. Glória a Deus, é isso aí. Esperar o resto da galera entrar ali. E nós já começamos. Mauro, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Tudo bem por aí? Tá no mudo. Aí, Tudo corrido, mas estamos aqui, falei. que bom. É isso aí. Pessoal, espero só mais uns 2 minutinhos e a gente já inicia, tá bom? Kelly, seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Paz, boa noite. Tudo bem por aí, irmã? Graças a Deus. Que Pouquinho bom. de dor de cabeça de reação da vacina, mas tá indo. É, faz parte. Eu tive como se fosse um tipo de alergia, alguma coisa assim, que eu não. Que atacou minha rinite quando eu tomei também a primeira dose, mas depois também melhorou com o tempo já. É simples, né? No máximo 2 dias passa, né? Uhum. Mas eu tive febre a noite toda. Tive Nossa. febrão, assim, sabe? É, Mas aí graças a Deus passou. Também. Aí é mais complicado já, né? Mas mesmo assim, é breve, graças a Deus. Isso aí, galerinha. Bom, pessoal, vamos fazendo uma oração nesse momento, para a gente começar.
E na sequência a gente já vê se mais alguém vai entrando aí, nós vamos liberando ou vamos caminhando nós mesmos, tá bom? Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Eu quero, Pai, te glorificar pela vida dos meus irmãos, pelo Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos nesse momento. Pedimos, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e a nossa cognição para a compreensão total da sua palavra, Pai, e do desígnio que o Senhor tem para nós essa noite. Que teu nome, Deus, seja glorificado através de tudo que nós fazemos aqui. Te pedimos isso para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, na aula passada nós falamos sobre o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós falamos sobre como interpretar cada um deles. E ali nós aprendemos 2 tipos de textos, né, 2 tipos de literatura, que são a literatura narrativa e a literatura que nós chamamos de normativa, que se refere às leis. E hoje, como nós vamos falar dos livros históricos, que são os livros a partir de Josué até Esther, nós vamos falar de uma literatura que ela é semelhante à de Gênesis, é uma literatura narrativa. Então, todos os livros históricos, eles têm por padrão de ter uma linguagem narrativa. Então, aquele mesmo padrão que nós utilizamos para interpretar os da aula passada, nós vamos seguir para esses, na questão de interpretação. Por isso, aqui hoje, eu quero mais descrever alguns conceitos de cada um dos livros, mas o padrão de interpretação vai seguir o que nós aprendemos na aula passada, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida da aula passada, do tipo de interpretação, algo assim, pode comentar que aí nós seguimos aqui para aplicação. Lembrando que depois eu vou enviar para vocês esse mesmo documento, ali que eu utilizo para aula, para vocês poderem conferir e comentar todos os detalhes. E também, caso alguém tenha alguma dúvida... Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Boa noite, desculpa o atraso. Não, estamos começando ainda, fique tranquilo. E caso alguém tenha alguma dúvida, como padrão, pode escrever ali no chat. Eu tenho uma dúvida que assim que a gente terminar essa parte do bloco de informações, nós prosseguimos para a dúvida. Ok? Então, hoje, como nós vamos falar sobre os livros históricos, nós estamos falando da segunda parte do Antigo Testamento. Os livros históricos, eles são chamados de escritos. Normalmente, eles são chamados assim pelos judeus. E os escritos, os livros históricos, se referem então a essa segunda divisão do Antigo Testamento, que contém o livro ali de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E neles nós temos a história da nação de Israel, desde a entrada na Terra Prometida, começando ali por Josué, até o período do cativeiro babilônico, que nós vamos ver essa descrição acontecer entre Reis e Esdras, e também o retorno no pós-exílio, como que eles retornaram também em Esdras, Neemias e Esther, comentando sobre isso. Então, normalmente nós fazemos uma divisão desses 12 livros em 2 separações. Nós podemos colocar eles em livros que vêm antes do exílio. A gente precisa entender que o exílio foi um evento muito marcante, né? Foi Israel ser levado, ser deportado para outro país, até então era a Síria, mas depois se torna a Babilônia, e naturalmente eles tiveram uma grande marca nisso, e por isso que existe essa separação. Então, de Josué até a 2ª Crônicas, nós temos ali antes do exílio, e de Esdras a Esther nós temos ali o depois do exílio. Claro que no meio de tudo isso a gente vai ter um pouco de literatura também, mas aí é uma coisa que a gente vai ver futuramente quanto aos profetas. Então, teve quatro fatos muito importantes que ocorreram dentro desse período desses 12 livros. E esses 4 eu acho interessante marcar eles, né? A gente tornar eles uma marca específica, porque eles foram muito importantes.
Então você percebe que em Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos Deus dizendo para Moisés a forma como Moisés deveria agir, a forma como o povo deveria agir. Isso é o que nós chamamos de um tipo de governo teocrático. Teu no sentido de Deus, né, e crático no sentido de governo. Então é o governo de Deus, é Deus dando as ordens, é Ele controlando todo o povo. Quando nós entramos no período desses livros, começando ali por Josué, depois de Josué e Juízes, nós vamos entrar em Samuel, e Samuel vai declarar o começo de uma monarquia. Então agora nós deixamos o período de teocracia, não é Deus no governo ditando as regras, mas eles pedem um rei. Na verdade, a Bíblia diz que em Samuel que o povo de Israel pedindo um rei, porque olharam para outras nações, como resposta a isso, Deus entrega para eles um rei, até então Saul, depois Davi, e tudo aquilo que nós conhecemos. Então, esse foi o primeiro fato, foi muito importante para Israel. Um segundo fato é que nós vamos ver isso mais para frente, houve uma divisão das tribos. E essa divisão das tribos, ela é outro fato marcante que vai explicar muitas coisas lá no futuro. Por exemplo, um texto que todos nós conhecemos e que é muito marcante, lá de Jesus com a mulher do poço. Jesus é samaritana. Quando Jesus está falando com ela, a Bíblia diz ali, até aparece um parênteses no original, que diz o seguinte, que os judeus não falavam com os samaritanos. E tanto que ela fala, por que você sendo judeu fala comigo, sou samaritano? Por que ela fala isso? Que existia uma divisão. E essa divisão aconteceu no meio desses livros históricos. Então esse é um segundo evento muito marcante. Um terceiro evento claramente marcante, como eu já falei um pouco atrás, foi a própria deportação, o próprio cativeiro babilônico. Então, tanto o reino do sul como o reino do norte, dessa divisão, Israel e Judá, os dois foram deportados, os dois foram levados cativos. Então isso foi uma marca muito importante para o povo de Israel também. E uma quarta marca foi o retorno desse cativeiro, quando Deus já tinha decretado o período que eles ficaram lá presos. E depois desse período, Deus então os levou novamente à sua terra. Então esses são 4 eventos que são muito marcantes e que vão poder direcionar todo o nosso estudo quando a gente falar desses livros bíblicos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora é interessante a gente observar então que terminou Deuteronômio com aquela leve frase que como eu comentei para vocês, Josué escreve a respeito da morte de Moisés. Nós entramos agora no livro de Josué. O livro de Josué então, é o primeiro livro do grupo dos históricos. E ele narra toda a história de como Israel entrou na Terra Prometida, em Canaã, depois da morte de Moisés. E ele também explica a separação que houve no território de Canaã. O livro de Josué, não existe um outro livro como o de Moisés, né, como o Êxodo, como o Gênesis. Não existe um outro livro que atrele a autoria diretamente a ele, mas ele mesmo no começo faz isso. Então, como ele mesmo nomeia que ele Josué, filho de Nun, está escrevendo as palavras conforme Deus falava a ele, e também nós temos a tradição rabínica que também confirma a autoria para Josué, nós entendemos que foi o próprio Josué que escreveu isso. Ele escreve então entre 1406 e 1375 a.C. Esse período desses anos, logo após a morte de Moisés, ele começa a escrever então esse livro. Nós temos a divisão padrão do livro de Josué, que é dado na conquista da Terra Prometida, que acontece entre o capítulo 1 ao 12, e do capítulo 13 ao 24 nós temos a divisão da Terra Prometida. Nós temos alguns fatos muito importantes do livro, que é a história de Raabe. Raabe foi uma história muito importante, porque depois você descobre 2 coisas a respeito dela. A primeira é que ela estava na genealogia de Jesus. A segunda era que ela foi citada como um exemplo de fé lá em Hebreus 11.
Então, a história de Raabe é um fato importante do livro. Ela foi uma pessoa importante em todo esse contexto. Nós temos ali a travessia do Rio Jordão, com os pés secos, os pés enxutos. Nós temos a queda da muralha de Jericó, que é o que todo mundo mais gosta do livro de Josué. Tem o pecado de Acã. Outro fato muito interessante é quando eles orando, a Bíblia diz que o sol e a lua são detidos por quase um dia inteiro, de forma que Josué pudesse vencer a batalha contra os amorreus, né? E também o estabelecimento das cidades de refúgio e também as cidades para os levitas poderem permanecer. Como eu falei para vocês, eu quero reforçar aqui que acho que a Bruna ainda não tinha entrado nessa hora. Todos os livros históricos, eles têm como tipo de literatura, ou seja, o tipo de interpretação deles, eles são textos narrativos, eles são de literatura narrativa. Então, o que nós vamos utilizar para interpretar eles vai ser exatamente aquele mesmo documento complementar lá da aula 4. Então, aquela mesma literatura narrativa que é usada para Gênesis é usada em todos os livros históricos, em Josué até Esther, em todos eles segue esse mesmo padrão. É muito importante que vocês entendam isso para saber qual abordagem seguir, né, em cada parte dos livros. Na sequência, nós temos aqui o livro de Juízes. E o livro de Juízes tem um detalhe muito interessante também. Primeiro porque ele sendo o segundo livro do grupo dos históricos, ele narrou a história de Israel após a morte de Josué. E então Josué morre, ele começa a contar essa história e ele narra as lutas, as derrotas que Israel sofreu. Só que tem um detalhe muito interessante em Juízes, porque o evento da Terra Prometida tinha sido prometido lá para Abraão lá atrás, então se esperava que Israel ia ter um grande respeito pela Terra Prometida, que Israel ia ser diferente estando na Terra Prometida. Mas o que nós descobrimos é que Israel se rendeu ao pecado e através desse pecado de Israel, eles acabaram sofrendo vários problemas que a Bíblia nos diz. Então, Juízes é basicamente a história que mostra como o ser humano ele caiu, como o ser humano ele continua num loop, num padrão ali de pecar contra o seu Criador, contra Deus, e naturalmente como Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, revela para nós a sua graça. E sobre a datação e autoria de Juízes, então nós temos Juízes sendo escrito provavelmente ali próximo de 1000 a.C. Um detalhe interessante é que você não tem o próprio livro falando da sua autoria. Mas aqui eu quero apresentar para vocês uma coisa chamada Talmud. Não que dê para usar para tudo, mas o Talmud é um comentário bíblico, só que ele é um comentário bíblico rabínico, ou seja, os próprios judeus fizeram um comentário bíblico que narra sobre os livros, sobre a história deles. Então o próprio Talmud, esse próprio comentário da nação de Israel, coloca a autoria do livro de Juízes, e não só de Juízes, mas de outros que a gente vai ver também, para Samuel. Então teria sido o profeta Samuel que escreveu Juízes, e ele escreveu com a intenção de mostrar como em cada período dos Juízes o pessoal nunca se apegou a Deus. Eles continuaram sempre necessitando de uma pessoa que viesse, interferisse, para eles poderem servir a Deus. Mas eles, por si próprios, eles sempre se perdiam no pecado. Então, nós temos as divisões também do livro de Juízes, do 1 ao 3. Ele mostra para nós o pecado do povo. Do 4 ao 16 a gente tem a história de todos os 14 juízes. Por mais que as histórias que eu diria que são mais conhecidas são provavelmente a de Sansão e a de Gideão, nós temos outros ali mas são menos conhecidos. E o capítulo 17 ao 21, que relata as corrupções religiosas de Israel. Então, o livro de Juízes, para mim, ele exemplifica muito como nós podemos olhar para
olhar para Deus e descobrir como ele é misericordioso. Porque quando eu leio Juízes, é como se eu estivesse lendo a minha própria história. Porque eu descubro o seguinte, que é muito disso, por exemplo, esse ato de todo dia a gente precisar se chegar a Deus e pedir perdão, pedir misericórdia dele, é exatamente o fato de todo dia nós pecarmos. E era o que é retratado em Juízes. Todos os dias o povo de Israel fica longe de Deus e todos os dias Deus se achega a eles com misericórdia, perdoando. Mas eles passam muitas aflições por isso, pelo resultado do pecado deles. Então, Juízes é uma amostra para a gente compreender o tamanho da graça de Deus que nos cerca, né? E a literatura dele, como os outros, também é narrativa. Aqui nós chegamos num livro muito interessante, o livro de Ruth, e esse livro ele tem alguns detalhes muito marcantes. Falando de uma forma básica, ele é o livro de uma mulher que decidiu ser fiel à sua sogra e se manteve dessa forma, e a intenção do livro de Ruth é mostrar para nós como que uma mulher que até então era uma moabita, não estava relacionada com nada de Israel, ela se torna parte da linhagem do próprio Jesus, a linhagem também do próprio rei Davi. Então, Ruth foi bisavó de Davi. E essa é a intenção do livro de Ruth, é exatamente mostrar isso. Por isso que dentro também do Talmud, ou seja, da ideia hebraica, se entende que Ruth também foi escrito por Samuel. E Samuel escreveu Ruth com a intenção de mostrar toda a descendência de Davi e mostrar tudo que Deus já tinha feito lá atrás para alcançar a vida deles. Então é um livro muito interessante. Fora isso, nós temos a aplicação ali do amor de Ruth, ele sendo demonstrado de uma forma muito, muito eficaz. Quando ela fala para sua sogra que onde ela fosse, ela iria, que o Deus dela seria o próprio Deus de Ruth também. Todas essas ações foram uma demonstração de amor que Ruth fez. E dessa forma, ela foi recompensada com um amor retribuído que Boaz forneceu a ela, né? Um detalhe interessante é a gente olhar para isso e pensar como isso reflete a Cristo. Porque a gente tem que lembrar que tudo do Antigo Testamento, ele reflete a Cristo, né? Eu não posso pegar, igual a gente falou na aula passada, eu não posso pegar e querer aplicar de forma simbólica ao cotidiano da minha vida todos os atos, a menos que a Bíblia faça isso. Mas nós vemos muito presente ali a tipologia de Cristo nisso. Por um exemplo, o nome Boaz, ele na transliteração do hebraico, ele significa aquele que vem em glória, aquele que vem em luz. E basicamente o que aconteceu na história de Ruth foi que Boaz, que é aquele que vem em glória, ele era o único que podia resgatar Ruth daquela situação. Então não tinha mais nenhum parente, não tinha mais ninguém que pudesse trazer esse resgate para ela. Exatamente conforme a lei definida lá em Levítico. Então, aqui nós vemos uma mesma ligação com o que Cristo fez por nós. Ele aceitou nos resgatar e ninguém mais poderia nos resgatar, ninguém mais poderia ocupar esse espaço, ninguém poderia preencher essas definições, e Cristo foi e fez isso por nós. Então esse é um ponto muito, muito importante da Escritura para nós. Então basicamente os fatos importantes do livro de Ruth são essa demonstração de amor e fidelidade por ela, também uma amizade, né? E a ação da graça de Deus em toda a vida dela. Quando nós falamos dos livros históricos, a gente aqui no próximo vai chegar em Samuel, e aqui tem o ápice de tudo isso, né? Quer dizer, Samuel, ele escreve então Juízes para mostrar o período em que Israel estava distante do governo de Deus. Ele escreve também Ruth para mostrar a descendência que pertencia a Davi, a linhagem de Davi, e agora ele escreve então o seu próprio livro, podemos dizer assim, com a intenção de mostrar todo o governo dos reis que entraram em Israel.
Então, 1 Samuel, a gente precisa entender só 2 pontos aqui. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, originalmente são todos um sefer. Sefer que eles é a palavra hebraica para dizer livro, mas são todos um livro. Então, não existe separação entre eles no original. Isso é importante para a gente entender melhor o linguajar e o tempo, a cronologia que cada um deles usa. Então, quando nós lemos um, a gente tem que saber que ele está ligado ao outro. E 1 Samuel, já estando ligado ao segundo, ele quer mostrar para nós o período da monarquia de Israel. Aqui vai acontecer exatamente o que eu dei como exemplo ali. O povo vai olhar para Samuel e falar: Samuel, a gente precisa ter um rei. E Samuel, ele vai ser esse pontapé inicial para surgir agora um novo rei, que seria Saul, com todo aquele período da unção que nós já conhecemos. Mas um detalhe interessante é que Samuel, além dele ser profeta, ele estava sendo naquele momento um juiz. Um juiz igual o livro de Juízes fala dos outros. Então, Samuel, nós dizemos que ele foi o último juiz. E por isso se encerra esse momento, porque o período dos juízes era Deus governando eles e liberando palavras. Agora eles querem, então, um rei fazendo isso. Eles não querem Deus governando eles. E por isso se encerra o período dos juízes, o período de Deus cuidando, de Deus fazendo esse governo, e começa agora um período monárquico de um outro rei sendo sempre colocado no lugar para cuidar de cada um do povo de Israel. Nós vamos ter a marca ali entre Saul e Davi, né? Tanto que Samuel vai se direcionar só em cima desses dois. Samuel nunca sai da linhagem entre Saul e Davi. Então, se a gente olhar no capítulo 1 ao 7, a gente tem o chamado de Samuel. Do 8 ao 15, a gente vai ter a história de Saul, o primeiro rei, e do 16 ao 31 nós vamos ter a história de Davi, o segundo rei. Então ele se mantém sempre dentro dessa mesma ideia quanto aos reis. E já o livro de 2 Samuel, ele vai seguir a mesma ideia, né? Os dois foram escritos na mesma época que Ruth e que Juízes, então também tudo 1000 a.C., por Samuel. Mas 2 Samuel, na nossa divisão, ele vai apresentar, depois no seu segundo livro ali, então, o reinado de Davi sobre Judá, até o capítulo 4. E do capítulo 5 ao 24, nós vamos ter o reinado de Davi sobre todo Israel, não só sobre uma parte agora. Então, ele mostra para nós como foi consolidado esse reinado de Davi e como Deus utilizou a vida de Davi de uma forma muito, muito grande em todos esses momentos. E quando a gente lê cada um deles, a gente tem que interpretar da mesma forma, como Gênesis, como os outros com a literatura narrativa. Mas o livro de 1 e 2 Samuel contém essa mesma intenção de escrita. Quando nós pegamos agora 1 Reis, e também a mesma coisa, 1 e 2 Reis são totalmente ligados, ele aqui é o 6º livro dos históricos, né, 1 Reis. Então, nele nós temos a continuação dessa história da monarquia, só que agora ele tem uma intenção muito, muito impactante. E aqui entra o ponto que a gente comentou lá no início. 1 Reis marca um evento que foi muito importante. Ele marca quando houve essa divisão dos reinos. Então, em 1 Reis, até o capítulo 1 ao 11, nós temos o Reino Unido como era desde o começo, não tem nenhuma divisão. Mas do capítulo 12 ao 22, nós vamos descobrir que houve uma divisão nesse reino. Então agora nós temos uma parte deles que são 2 tribos que estão no Reino do Sul, e nós temos agora outras 10 tribos que estão no Reino do Norte. E um deles agora se denominam judeus, os que são do Reino do Sul, do Reino de Judá são judeus, são 2 tribos, que é a capital em Jerusalém, e do outro lado nós temos o Reino do Norte, que vão se chamar dos samaritanos, e vão ter a sua capital em Samaria, e ali nós temos 10 tribos. Então a maior parte
virou o que nós chamamos os samaritanos. E é a Primeira Reis que marca isso. Primeira Reis ele mostra para nós, então, o período em que o reino estava unido e o período em que houve essa divisão. Um detalhe interessante é que quando nós olhamos para a Segunda Reis, que também está totalmente ligado, ele vai se manter querendo mostrar para nós a mesma intenção sobre o período dos reis. Só que agora ele vai começar a narrar um período com outros reis. Naturalmente ele vai mostrar outros praticamente 20 reis que reinaram também sobre Israel, sobre todo o povo, e que foram reis que alguns serviram a Deus de forma agradável, outros não, mas tudo isso vai ser descrito no livro de Segunda Reis. Tanto Primeira quanto Segunda Reis, eles foram escritos em 550 antes de Cristo. Não há uma certeza também sobre a autoria deles, mas baseado no Talmud, baseado na tradição hebraica, se entende que foi Jeremias que escreveu isso. E tudo isso que a gente fala sobre estar baseado no Talmud ou algo assim, não é simplesmente uma coisa aleatória, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eles falam isso, eles falam com um certo embasamento, tanto eles como nação, falando isso por ser propriamente da história e cultura deles, mas não só isso. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Reis, você percebe que tem alguns detalhes muito interessantes. Tem ele fazendo menção sobre quando acontece alguma coisa que Deus se agrada, quando aconteceu uma coisa que Deus não se agradava. Então, todos esses detalhes, eles nos levam a saber mais ou menos tanto o ano em que algo foi escrito, como por quem. Então, esse tipo de escrita que acaba gerando uma maior certeza de que tenha sido Jeremias. E também porque no período em que ele está escrevendo, ele provavelmente já passou por uma deportação para a Babilônia. Então Jeremias enfrentou isso, então faz todo sentido que seja Jeremias escrevendo isso. Ou, no máximo, algum escriba dele, como Baruque, ou algo assim também. Segunda Reis, então, continua nos contando sobre outros reinos, sobre outras formas que Deus agiu em cada um deles, e agora com esse reino dividido. O que tem de mais impressionante em todos os livros dos reis é a gente perceber que Deus sempre permanecia no controle de toda a história. Deus nunca coloca a mão na cabeça e fala: o que eu vou fazer agora, o que aconteceu. Deus sempre está no controle de toda a história, mesmo naqueles mínimos detalhes. Então, na história de cada um desses reis, o Senhor continuava no controle. Tão interessante é a gente pensar isso, que a gente chega aqui no livro de Crônicas, primeira e segunda Crônicas, o 8º e o 9º livro, e tem alguns detalhes interessantes para a gente pensar. Por exemplo, Crônicas, ele basicamente ele repete, de certa forma, tudo que estava escrito em Samuel, 1º e 2º Samuel, e tudo que estava escrito em 1º e 2º Reis. Só que em Crônicas a gente descobre uma coisa interessante. Parece que o ponto de vista de quem está escrevendo, ele muda. Então, se você tinha, por exemplo, mais de 15 capítulos falando de Saul lá em 1º Samuel, quando você olha para a Crônica, só tem um capítulo e contando a história da morte dele. Então o ponto de vista aqui muda muito. Isso aqui se assemelha com o que a gente vai descobrir lá na frente, que é a literatura dos evangelhos. Isso parece muito com a literatura dos evangelhos. São pontos de vista diferentes, onde um parece que fornece uma informação que o outro não tinha dado, mas a junção de tudo se complementa. Então, quando a gente olha para a primeira Crônicas, nós descobrimos que esse ponto de vista parece muito mais o próprio Deus agora analisando as situações. Porque lá em Reis você tinha, por exemplo, a Bíblia falando que Davi fez isso, Davi fez aquilo, e entre outras coisas. Agora, quando é em Crônicas, você tem a mesma coisa, só que Deus dizendo o que ele se agradou e o que ele não se agradou. Por exemplo, em Crônicas você vai ver várias vezes, mais de 20 vezes,
escrito e fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou ainda mais vezes fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, em Crônicas a gente tem um autor que agora ele passa muito ponto de vista mais claro, quase que um ponto de vista de Deus olhando essa história. Então é bem interessante a gente refletir dessa forma. Primeira Crônicas, primeira e segunda, naturalmente, acho que vocês vão lembrar que nós já falamos dele lá no exemplo da exegese bíblica, lá atrás, algumas semanas atrás. E então, por mais que não tenha a certeza absoluta, a tradição atribui autoria para Esdras. Como eu falei no caso de Jeremias, é exatamente igual no caso de Esdras. Ele tem muito conteúdo que só poderia ser fornecido por um escriba, o que Esdras era, e muitos detalhes no tipo de escrita e no conhecimento que ele tinha, que nos leva a entender que tinha que ser ele escrevendo isso aqui e escrevendo outros. E aí tem um detalhe interessante, que se você for ver na ideia hebraica, o livro de 1ª, 2ª Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias são no conjunto da obra somente considerados um livro. Então, para os judeus, tanto Crônicas, quanto Esdras, quanto Neemias são um mesmo livro. Então, isso muda o nosso ponto de vista da questão histórica. Então, a 1ª Crônicas é escrito entre 450 e 425 a.C. e é escrito por Esdras, com a intenção ali de mostrar toda a genealogia do povo de Deus, o controle que Deus tinha na história e o reinado de Davi. Quando a gente vê em 2ª Crônicas, foi escrito no mesmo período, também por Esdras, mas agora nós vemos que ele tem um ponto de vista diferente. Ele mostra para nós, do capítulo 1 ao 9, o reinado de Salomão, filho de Davi. Do 10 ao 36, ele mostra o foco dele só no reino de Judá. Então, nessa divisão que teve, ele está mostrando só o reino de Judá, das 2 tribos. E no capítulo 37, ele revela para nós o período do cativeiro babilônico, o período do exílio, naturalmente, e também mostra o retorno que houve do povo de Israel. E tudo isso parece muito claramente ser um preparo exatamente para o livro de Esdras. Então, por isso dessa ligação na questão do seu autor. Quando a gente olha para o livro de Esdras, agora a gente já está no 10º livro aqui do grupo dos históricos, ele vai ter essa ligação então com o restante do livro de Crônicas, e nele nós vamos ter a demonstração de como o povo fez para conseguir reerguer os muros, como eles fizeram para conseguir vencer esse período do cativeiro que enfrentaram. Esdras também foi escrito muito próximo ali, então 456 a.C., e não só com base na tradição hebraica, mas o Talmud e também um outro historiador chamado Flávio Joséfo, que nós também já falamos dele lá atrás, lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a introdução à Bíblia. Esse Flávio Joséfo também atrela a autoria do livro de Esdras ao próprio Esdras. Então isso nos leva a entender que realmente foi ele que escreveu, e o propósito que ele escreve é para nos contar como que foi feito o retorno de Israel como nação para sua origem, para o seu povo e tudo mais. E do 3 ao 6 a gente tem a reconstrução do templo. O templo é reconstruído, ele é inaugurado. E depois, do capítulo 7 ao 10, nós temos a referência deles voltando pela segunda vez, agora trazendo o restante do povo também para sua capital. Alguns detalhes muito interessantes do livro de Esdras é que ele mostra para nós o cuidado que o povo teve com a reconstrução da cidade, né? Esse, na verdade, era um clamor muito forte que eles tinham quando nós lemos nos Salmos a canção que eles faziam, né, na Babilônia. Quando os babilônios olham para eles e falam: olha, cantem louvores ao Deus de vocês,
cantem alguma coisa, toquem suas harpas e flautas, o clamor daqueles judeus, o clamor deles era simplesmente o de alguém que não sabia mais o que fazer. Eles precisavam estar na sua capital, eles precisavam estar em Jerusalém para eles poderem ver a ação de Deus. Então, eles sempre tiveram essa visão muito atrelada com um local específico. E é esse o cuidado que nós vemos quando eles voltam e eles reconstroem cidades, reconstroem o templo. Eles, dos destroços, eles voltam e reconstroem tudo do zero, mas eles se levantam, alguns inimigos se levantam também no momento contra eles, mas eles continuam crendo no cuidado de Deus até que eles então finalizam toda a reconstrução. E seguindo o livro de Esdras, a gente tem o próximo, que é o livro de Neemias, que também foi escrito por Esdras. Então, Neemias, ele é chamado assim só por trazer o nome de quem foi o líder daquele momento. Mas o autor do livro de Neemias, segundo a tradição, e reforçado também pelo Flávio Joséfo, foi Esdras. Um detalhe interessante no meio de tudo isso é que Esdras não começa a sua carreira do nada ali, né? Ele aparece lá já tendo um contato muito forte com o rei, e a Bíblia diz inclusive que Neemias começa a fazer um jejum, começa a fazer um momento de oração. E essa foi a forma como ele entendeu que Deus queria trabalhar no meio de todo o povo. Então é interessante a gente ver, aprender com Neemias a esse ato. Antes dele tomar qualquer decisão, antes dele decidir sair de lá para partir para essa reconstrução, ele vai lá e continua em oração e jejum para que o Senhor direcionasse ele. E daí no capítulo 1 ao 7 nós vamos ter a história de como foi todo esse trabalho de reconstrução que Neemias enfrentou. E do capítulo 8 ao 13 a gente vai ter um momento em que eles estavam reunidos para a leitura da lei, e ali houve uma renovação espiritual, que seria uma renovação da aliança de Deus com o seu povo. Cada vez que eles liam a lei de Deus, eles se lembravam de tudo quanto o Senhor tinha prometido para eles. Então, isso para eles era algo muito marcante. E ali houve essa renovação da aliança de Deus com o seu povo. E é isso que Neemias nos mostra. Agora, alguns fatos muito, muito importantes ali do livro de Neemias são semelhantes ao de Esdras, né? Eles tiveram cuidado com a reconstrução, eles tiveram inimigos que se levantaram, mas eles continuaram crendo também no cuidado de Deus. E um detalhe foi muito marcante, foi Neemias liderar eles, mas antes de Neemias buscar ser um líder, ele buscou ser um intercessor, ele buscou ser alguém que orasse para que o Senhor desse uma direção. Então Neemias foi e é uma referência para nós quanto a esses atos. E o livro de Esther, por último, é o último livro dos históricos, o 12º, e ele nos conta uma história um pouco mais fora do contexto normal. Porque o que está acontecendo no livro de Esther é alguns judeus que eles não estão em Jerusalém, mas eles também não estão diretamente na Babilônia, eles estão em um outro reinado, e em um outro reino. Nesse outro reino eles também estão correndo riscos de vida, como os que estavam na Babilônia. Então, o livro de Esther é o único de toda essa categoria que realmente não há nenhuma certeza sobre a autoria, mas a gente tem alguns detalhes que nos levam a saber que era um judeu. Primeiro porque no livro de Esther nós temos o nome de várias festas, tanto festas cerimônias santo-hebraicas, como também da região do reinado de Assuero. Então, muito provavelmente era um judeu escrevendo, algum escriba talvez, ou algo assim. Mas nós não temos nenhum nome segundo a tradição. Mas o livro de Esther, ele mostra três coisas, quer dizer, duas coisas principais ali para nós na sua divisão. A primeira coisa que ele mostra do capítulo 1 ao 3 é a ameaça que os judeus sofreram, essa ameaça de morte, estando lá no reinado de Assuero.
E depois do capítulo 4 ao 10 foi mesmo eles correndo o risco de serem exterminados, porque não ia ser uma coisa de um ou dois, mas todos os judeus iam morrer naquele momento. Mesmo assim, eles tiveram um triunfo e conseguiram sobreviver a esse embate. Então, os fatos que são muito importantes do livro é exatamente essa demonstração da graça de Deus, cuidado de Deus para com eles, mesmo eles estando em uma terra tão distante, tão longe de Jerusalém, tão descuidado, e muitos talvez ainda nem permanecendo fiel a Deus naquele momento, Deus continuou guardando a aliança que tinha com eles e zelou deles mesmo no meio de tudo isso. Então, aqui a gente encerra todo o conteúdo dos livros históricos. Esses 12 livros históricos, né, são um desafio para nós, para a gente poder compreender. A maior parte deles não está dentro de uma cronologia bíblica exata, por mais que a partir de Samuel, entre Samuel e até Esdras, a cronologia seja quase que exata. Mas tem um ou outro ali que ainda foge de um espaço. Mas esses livros históricos aqui, inclusive a questão da aula de hoje, né, é exatamente a apresentação dessas informações aqui. Como eu falei, como todos eles são livros que têm como literatura narrativa, eles são tipos de narrativas, então o que nós vamos usar como modelo de interpretação é exatamente o mesmo conteúdo lá dos outros. Então, dos outros que eu digo é Gênesis e Êxodo até o capítulo 20, né? Que a gente aprendeu sobre narrativas. Então, é basicamente isso que seria importante para a gente ver hoje, mas eu quero desafiar vocês a correr atrás de estudarem mais sobre esses livros e verem como que o que Deus transmite aos nossos corações quando a gente vê tudo isso. Entre o livro de Josué e o livro de Esther se passaram praticamente quase 1000 anos. E em todo esse período cronológico, a gente vê o cuidado de Deus muito presente sobre cada um deles. A gente vê como Deus direcionou cada um dos reis, como Deus direcionou cada um a agir conforme o seu coração, exatamente para em um momento ou outro o Senhor poder preparar a vinda do seu filho. Então, em cada momento da história, a gente vê esse controle de Deus minucioso em cada detalhe, né? em cada situação. E isso fala muito ao meu coração, eu acredito que fala ao de vocês também. Mas é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como hoje é mais uma questão de apresentação dessas informações, não é a interpretação em si, então foi bem menos demorada do que a última ali. Mas eu acredito que tudo isso é muito proveitoso para cada um de nós. Mas eu quero ouvir vocês aí falando alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum dos livros, fiquem à vontade, por favor. Se não tiverem dúvida, também podem desmutar, falar não tenho dúvida, fiquem à vontade. Oi, Matheus, eu vou ter que assistir a aula de novo. Eu tava com uns problemas aqui e acabei não prestando atenção direito, então eu não peguei muita coisa. Não, fique tranquila, já tá tudo certo aqui. É para estar tudo certo aqui gravando, então creio que eu sempre finalizo aqui e já confiro, né? Mas pelo que eu vi no programa aqui tá tudo certo, já vai estar gravando ali. Na realidade eu prefiro ao vivo, assim, se eu conseguir, eu assisto na sexta. Se eu não conseguir, eu assisto a gravação dessa mesmo. Não, perfeito. Os de segunda tem podemos dizer, esse leve privilégio, né? Na sexta já não dá para seguir da mesma forma. Mas fique tranquila. Vai dar certo. Pessoal, nenhuma dúvida, nada? Ninguém quer comentar nada? Para mim, tranquilo, não tive nenhuma dúvida. Muito, muito interessante, tipo, a gente escutar tudo isso e entender um pouco mais do livro. Assim. Bem interessante também. Que bom. Também não tenho dúvida não, viu, Matheus? Pode ficar tranquilo. Se eu tiver qualquer dúvida ou qualquer coisinha, eu falo tudo, tá bom? Eu também não tenho dúvida. Eu achei interessante, assim, que você falou, Matheus, do tempo.
São 1000 anos que se passaram, né? Como você falou. A gente não tem noção, né? Do tempo. É muito tempo, né? Culturas e muita coisa. Foi mais uma apresentação, né, Matheus? Achei bastante coisa assim, interessante, como a divisão, o nome, os judeus, como eles se denominaram judeus, os samaritanos. Interessante essa divisão. Coisas assim que passam desapercebido quando a gente, de repente, está lendo ou nem leu sobre isso, né? Bem legal. Meu Deus, isso aí. Achei assim, também. Opa. Oi, Mauro. É assim, eu também não tenho dúvida nenhuma, não fiquei com nenhuma dúvida. Mas é que assim, quando a gente ouve falar, porque uns tempos o pastor Carlos também começou a dar um estudo lá, tudo, a gente participou, tudo. E o interessante é que quando a gente entra nesse estudo, assim, para a gente aprender, a gente, poxa vida, a gente começa a ver quanto a gente, né, acha que conhece e não conhece. Mas bem, bem legal mesmo, né? Porque a gente lê, a gente ouve falar, mas quando a gente começa assim, a participar de um estudo assim, é algo, olha, muito bom, é algo maravilhoso mesmo, que a gente precisa mesmo, né? São coisas assim que a gente precisa ter continuamente isso aí, né? Isso aí é muito bom mesmo. Então, eu não fiquei com nenhuma dúvida, assim. Só que a minha cabeça ainda não é muito boa para gravar tudo, né? Mas depois eu vou vou assistir mais um pouco e vou ler mais um pouco também, né? Mas muito bom, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom mesmo. É por isso que é bom ter o que o Matheus coloca lá, né, Matheus? Manda lá os PDF. Eu também faço isso também. É muita coisa pra gente gravar, né? Daí a gente vai lá e dá uma olhada e lembra. E eu achei interessante também, da aula passada também, o significado dos livros, nome do Êxodo, eu não sabia desses detalhes assim, né? Então são coisas que a gente, assim, nossa, e realmente, né? É o que quer dizer o que está falando no livro. Então são coisas interessantes que a gente vai aprendendo, né? É isso aí. Fazendo 2 adendos aqui, né? Isso que o Mauro falou. É que tá aqui dentro de umas caixas, não eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, mas é basicamente o seguinte: muitas coisas a gente não decora mesmo. Por isso que eu mesmo tenho o costume, mesmo cada vez que eu vá falar, mesmo que seja a mesma coisa, eu vou pegar os mesmos livros, eu vou examinar os mesmos livros e vou fazer a mesma coisa, porque você nunca consegue memorizar tudo. E é por isso que eu mando esse arquivo e no final, né, quando a gente terminar o Antigo Testamento, eu vou revisar ele e vou imprimir como apostila para vocês terem ele como consulta. O que eu queria mostrar para vocês é alguns livros que eles são livros que eu chamo, eu e outras pessoas, né, chamamos de livros de consulta. Então, não é um tipo de livro que eu vou pegar e vou ler ele, como a Bíblia, entende? Eu tô com alguma dúvida, preciso frisar alguma coisa, eu vou lá e pego, só numa parte faço a consulta. Isso é muito importante, faz parte. E um segundo adendo ali do que a Suzana falou, olha que interessante, né? É que para nós parece uma coisa tão pequena, porque passou 1000 anos, mas para nós é isso aqui, ó. É esse pedacinho, entende? Para nós, claro, são bastante folhas, mas é um período curto, né? 1000 anos descrito em páginas ali e que nos ensina muita coisa. Sempre que você olhar para a Bíblia, é impossível você olhar para um texto e você não tirar um aprendizado dele, né? Você não tirar algo que Deus transmita para você. Eu até brinco que eu tinha alguns amigos que tinham uma prática de pegar a Bíblia, você já deve ter visto isso. Muitos fazem até hoje, eu não discrimino quem faz nada, mas de pegar e abrir um texto assim aleatório e ver o que Deus está falando, né? E um detalhe interessante é que quando a pessoa abria na genealogia, a pessoa falava, não, eu vou abrir em outro porque Deus não está falando aqui. Cansei de ver isso. E principalmente no Antigo Testamento é o que mais acontece isso, né?
Mas sempre que eu via parar na genealogia, eu falava, cara, lê essa genealogia para você ver a quem se refere. Quando você lê, por exemplo, a genealogia de Jesus, cara, que poder que aquilo tem. Quando você para refletir o seguinte, Raabe era chamado em Canaã de uma meretriz, de uma prostituta. Quem que queria colocar Raabe, o nome dela, na sua descendência? Pois o próprio Salvador, o Cristo, Filho de Deus, decidiu fazer isso. Ele colocou o nome dela na sua descendência e ainda honrou ela como um herói da fé, pelo ato que ela fez em Josué. Então, quando você olha a descendência, sempre tem muita graça de Deus nos nomes que estão ali presentes, porque são pessoas que, como eu, eram pessoas que estavam ali necessitando de Deus, de graça, pecadores e que precisavam ser alcançados. E assim foram. Então, quando você abre isso, em toda parte da Bíblia, você vai ver ali uma mensagem de Deus para o nosso coração. Muito bom. E Mateus? Até entendo a genealogia de Jesus, mas vamos falar que números é chato. Não, Eu não sei se sou eu que penso, mas... Não, e daí, eu não sei se é só em números, mas eles repetem mais a genealogia. E eu fico... Não, eu vou ser sincera pra você pode até me falar, talvez, o propósito disso, mas eu fico pensando, cara, que diferença que faz pra minha vida hoje saber quantas pessoas tinham na família de Zaccar? Que diferença faz pra minha vida, entendeu? Mas para eles, eu acredito que para a cultura deles, isso fazia muita diferença, né? Eu faço parte da tribo que faz parte do povo de Deus. Eu acredito que é isso. Mas assim, exatamente. Eu não vejo, pode ser que eu não esteja enxergando direito, mas eu não vejo sentido hoje. Claro que, como você falou, a genealogia de Cristo é outra coisa. Você vai ver de onde ele veio, né? Mas, sinceramente, o livro de Números, Levíticos, para mim, é muito chato. Mas sabe que o que tem disso, Bruno, é que assim, é que a gente tem que ter dois cuidados. O primeiro cuidado é que quando a gente pega um texto, e igual a gente falou na aula passada, do Antigo Testamento, se eu esperar um significado especial para mim, né, o significado, aplicação para mim, de um versículo apenas, vai ser praticamente impossível, né? Porque daí ou você vai cair num grande erro, ou você vai olhar e vai falar, como assim? E de Naphtali gerou Naabom. Tipo, que diferença faz? Aí cai exatamente nisso. Agora é a junção, né, do texto como um todo que traz a aplicação para nós. Então, quando eu digo assim, por exemplo, a genealogia, se você pega ela ali como um todo, você vai ver um cuidado de Deus em tudo aquilo ali. Isso não quer dizer que se você abrir em um específico, vai chegar para você e vai, nossa, teve um deslumbre aqui. Aí, talvez aconteça isso com algumas pessoas que são cabalísticas, né? Que acreditam na cabala hebraica, que daí os nomes têm significado, têm número, tudo isso. Eu tenho uns amigos assim que daí é um outro problema. Eu nem gosto desse assunto. Mas biblicamente para nós ali, quando eu olho para isso, é aquilo que eu falo. Se eu olho para Josué, né, o que eu vejo ali em Josué, por exemplo, o que a Suzana falou da aula passada dos nomes, Josué é o maior tipo, no sentido de tipologia, de Jesus do Antigo Testamento, até pelo nome, porque Josué no hebraico é Yahushua, e para nós Jesus é Yeshua. Então Yahushua e Yeshua, você já percebe que tem uma semelhança. No hebraico muda duas letras ali. Então, os dois nomes significam Salvador. Na verdade, Jesus vem de Josué. Então, por isso que a gente fala que, se você pensar no que Josué fez, Moisés trouxe eles até ali, mas eles só conseguiram entrar na terra por conta de Josué, por conta da liderança dele. Então, de certa forma, nós temos ali uma aplicação que a gente pode fazer prática, né, da nossa vida do próprio Cristo. Se não fosse ele, a gente não teria como entrar também na Terra Prometida. Então a gente tem essa mesma visão bíblica. E isso se repete, né, em toda a Escritura. E aí essa questão do... Olha que interessante, essa questão da genealogia em um texto vai vindo daquilo que nós falamos dos 3 níveis da narrativa. Se você olhar um nível só, né, você vai falar, não, é um nome aleatório, faz parte, é natural. Daí você olha o segundo, você vê o cuidado da aliança, e se você olhar o terceiro, você vai ver o cuidado geral de Deus, porque se não tivesse aquele carinha, aquele Naphtali, aquele carinha em específico ali, lá na frente não ia ter uma outra descendência, que não ia deixar ter outra, e até chegar na genealogia de Jesus. Então, é um panorama geral da Escritura para nós, mas eu te entendo bem.
Tanto que, né, eu acho que não foi na segunda, foi na sexta, que teve algumas aulas atrás uma moça que ela perguntou da questão bíblica, né, de por onde começar a ler a Bíblia. E a gente tem esse costume de começar pelo começo, né, só que na Bíblia isso não funciona. Porque se você for começar por Gênesis, a chance de você desanimar é muito grande, né? Por isso que eu sempre oriento a tentar começar pelo Evangelho de João, porque você já vai ver lá vários milagres, vai falar, nossa, que demais. Olha lá, ele fez água virar vinho, fez isso, aquilo, tal. Então já dá uma visão diferente, né, para as pessoas. E tem muito disso em toda a Bíblia, né? Mas é isso aí. E... Pode falar, Bruno. Ô, Matheus, e quando que a gente vai fazer aquele negócio lá que você falou, lá de juntar o pessoal e fazer tipo um bate-papo, alguma coisa assim? Você já viu o dia? Não? Então, o dia para ser ainda não. Mas eu pensei em fazer em uma quinta-feira. Tá? É porque a intenção seria de... Né, claro, eu vou ver ainda com o pessoal como que isso afetaria as agendas, né, de cada um. Mas uma quinta-feira com a intenção de que até onde é o meu conhecimento não tem nada agendado na igreja, e daí não mexerei na aula nem de segunda nem de sexta. Porque vai ser uma coisa bem aleatória, né? Não vai estar relacionado com o assunto que a gente está estudando. Aí o tema eu vou hoje mesmo colocar o formulário online lá para votarem. Mas vai ser uma disputa acirrada, porque são os temas que a galera mais gosta. Né? É unção, é dízimo, é sábado, e alguns outros lá que estão marcados. Teve um... Mas você vai, antes de fazer, você vai lançar o assunto já antes ou vai ser na hora? Vai pegar a gente de surpresa? Não. Sabe por que eu quero lançar antes? Eu quero lançar antes porque a minha intenção é exatamente ser assim o bate-papo, todo mundo poder contribuir, entende? Porque assim, eu conheço, né? A gente conhece bem a questão. Se a gente soltar uma coisa aleatória, ali a chance da maior parte daí não querer comentar vai ser muito grande. Então, como a intenção é que cada um contribua, nem que seja com o que achou no Google, não tem problema, mas que cada um contribua com uma parte, né? Porque talvez a gente, tipo assim, tem assuntos que eu não vou saber nada sobre ele, mas eu vou perguntar, né? Pelo menos. Exatamente. Eu não preciso saber necessariamente, né? Então a intenção ali é de, provavelmente, eu colocando hoje até quarta-feira, acredito que todos já devem ter votado, aí eu já publico ali e a gente marca um dia para dar 1 ou 2 semanas para cada um poder pesquisar, descobrir outras coisas ali, e no dia a gente conversar sobre. Teve um outro tema que também foi sugerido na sexta-feira, que é a teologia do coaching. Aí vai ser legal. Esse eu gosto. Eu até já imaginei. Não, mas você sabe que eu não legal. sei muita coisa na realidade, Matheus. Assim, é porque uma coisa é você saber o que você escuta, o que você já viu. Às vezes, que nem no meu caso, às vezes tem críticas só, entendeu? Pelo aquilo que eu já vi, mas às vezes não tem um contraponto. Você não sabe, talvez, a parte boa. Sinceramente, não sei se existe, mas a parte boa, entendeu? Da coisa. Então, eu tenho que estar aberta também para ver essa outra questão, né? Que é aquilo que a gente estava conversando, ter uma mente aberta, não fechar naquilo só que eu penso, porque daí eu paro de aprender. Mas essa do coach é boa. Não, essa realmente é legal pra gente pegar. Na verdade, eu fiz uma... Eu não lembro aqui se alguém daqui também tava na sexta na hora que eu fiz essa pergunta. Eu lembro que alguns estavam ali, mas eu não lembro na hora da pergunta. Mas eu fiz uma pergunta lá, mas uma pergunta totalmente assim, mais no sentido filosófico, só para fazer pensar mesmo. Que envolve a teologia do coaching, né? Envolve a questão de ser criança espiritual, tudo isso. Mas a pergunta era a seguinte: se você come para crescer, se você se alimenta para crescer, ou se você alimenta porque cresceu. E é um ponto
um ponto interessante para a gente refletir, né? E que eu acredito que se envolve com tudo isso. Porque as pessoas costumam dizer que talvez seja uma boa iniciativa, a pessoa está começando no evangelho, é bom ela ouvir coisas desse tipo. E aí foi da onde surgiu essa pergunta ali no momento para a gente refletir. Mas eu vou jogar os temas lá e vai ser interessante. Mas se alguém quiser depois marcar a pergunta aí, ó, e parar para refletir nela, ela é muito interessante. Se você se alimenta para crescer, ou você se alimenta porque cresceu. Esse para ou porque tem muita influência. Tá, mas não seria certo as duas coisas, Matheus? Não, mas aí você quer que eu dei spoiler aqui, Bruno? Aí não vale. Ah, tá. É uma questão para uma Não, próxima aula? Entendi. Futuro. Ah, tá. Pra gente Entendi. só... Vamos dar uma semaninha, todo mundo pensa aí. Na semana que vem a gente chega e pergunta. E aí, galera? Entendi. É tipo aquelas coisas de não, Deus não existe, ele sabe? Coisas bem relacionadas a filosófico mesmo. É para pirar o cabeção mesmo, É. Matheus. Pergunta, Matheus. Oi? Repete a pergunta. Se você se alimenta para crescer ou se você se alimenta porque cresceu. Ok. Deixando em negrito ali o porquê e o para. Essas são as palavras-chave do versículo de 1 Mateus Sampaio. E Olha Meu esse Deus. aí, Matheus. Engraçadinho. logo começa assim, logo o cara sai falando que é apóstolo, aí é um pulo para sair com novas doutrinas aí. Nossa, que pergunta difícil. Meu Deus, Matheus. Ui, ui, ui. Não, mas é isso aí, vocês vão ver. Mas pensem, parem e reflitam bastante nisso. Você quer dizer, né, Matheus? Não entendi. Espiritualmente, né? Espiritualmente, eu entendo que as duas... Naturalmente você se alimenta para crescer e porque Depende da cresceu, fase da continua se vida, né? alimentando. Eu vou ter que mutar o microfone da Bruna aqui. Porque ela tá querendo... Não era para responder a Bruna. Bruna, Ô, Bruna. Pessoal, esqueçam de Ctrl Z aí no telefone aí. Esqueçam a última parte. Matheus, quando ninguém falar mais nada, eu vou deixar você mudo também, eu não vou falar mais nada. Não, brincando, mas tem Mas muita coisa para para de se refletir sobre alimentar isso. para você ver o que acontece. Para de se alimentar para você ver o que acontece. Entendeu? Tá aí a resposta. Uma parte dela. Não, galera, vocês estão querendo responder aqui hoje. Se acalmem. Calme aí. Vamos guardar. Nós somos curiosos. Nós estamos competindo com a classe de sexta, nós quer ganhar. Não, mas teve uma, hoje é segunda. Eu fiz a pergunta na sexta. Teve uma pessoa que já veio no meu WhatsApp hoje ali para responder a pergunta. Daí eu falei, não, mas que estão pulando aqui, não estão deixando, esperando para aula ali. Aí a nossa ideia é exatamente fazer isso. E eu acho que esse tipo de coisa é o que nos leva as perguntas, né, são a maior forma de você obter respostas. É um conceito meio que natural, lógico. Mas às vezes é tipo a interpretação bíblica que a gente falou. Quanto mais perguntas, mais fundo você vai no texto. É a mesma coisa. Quanto mais você se questionar a respeito do assunto, provavelmente mais fundo você vai conseguir chegar nele. Então isso é uma aplicação bem legal para a gente fazer. Mas eu acredito que esse bate-papo nosso vai ser muito legal. E a minha intenção é a cada 3 ou 4 semanas fazer entendeu? Aí chega uma hora que a gente consegue ter abordado todos ali os assuntos, vai surgindo outros. Talvez, isso eu não tenho como dizer agora nesse ano, né? Por tudo que está acontecendo, mas se as coisas se acalmando, uma intenção que eu tenho é de levar e colocar nas nossas aulas juntas alguns amigos meus que pensam o contrário. Por exemplo, na questão do sábado, entende? Alguém que defenda o sábado, colocar ele junto com a intenção da pessoa apresentar os pontos dela também, para não ser uma coisa... porque
não é que seja sem graça, mas é meio injusto, né? Porque aqui eu tô falando um ponto de vista para vocês, mas aí o outro lado não pode apresentar os dele. Então ele talvez estando apresentando, e algo assim a gente consegue parar e refletir melhor sobre tudo em conjunto. Então é uma intenção também. Só não traga um coach. Eu tinha um em mente aqui que eu ia tentar arrumar, mas eu não sei se ele ia vir de graça, aí não sei se ia dar certo. Sobrenome Leonardo. Esse é o melhor, esse é o melhor. Esse Ô, Matheus, mas agora eu vou fazer uma pergunta sobre esse debate. Você, no caso, vai deixar rolar a conversa e depois você vai apresentar as bases bíblicas para essas coisas? É a minha intenção. Na verdade, assim, o que eu imagino que a maior parte das pessoas, ou elas vão buscar aquilo em comentário bíblico, é a primeira alternativa, mas talvez menos viável, porque você não vai ir comprar um comentário bíblico se não tiver só para participar do bate-papo. Então, a maior parte das pessoas vão consultar isso no Google. E o Google é bom e o Google é ruim. Depende do site. Então, tem coisas boas nele e tem coisas que são aleatórias. Então, a intenção é a gente ir vendo se os pontos são corretos ou não. Senão, a gente já vai esclarecendo eles na escritura. Entende? Pra no final, claro, não ser só um bate-papo assim, no final a gente olhar e falar, e aí, o que é verdade, o que não é? Vamos lá, metade da igreja vai guardar o sábado, o resto não, o que a gente vai fazer? Né? Não dá, tem que ter um ponto de decisão, né? Matheus, é que nem aquele negócio, tem do sábado, tem, né, aquelas igrejas que não se depilam, né, e tal, porque tudo teve uma fase na Bíblia que falava para não depilar, né, e tal. Então é bem interessante mesmo para esclarecer as dúvidas, assim, né? São coisas, assim, que realmente a gente fica na dúvida. Que nem esse negócio existia um tempo lá, né, que não poderia, mas era para que eu entendo, assim, né? Não me lembro onde tá agora, assim, mas era para que a mulher tinha que cortar o cabelo e a outra não, né? Não podia cortar o cabelo e se depilar para diferenciar das mulheres virtuosas e tal, e das prostitutas, vamos dizer assim, né? Eu acho que era isso, me corrija se eu estiver errado, né? Mas era algo para aquele tempo, para aquela cultura, né? É o texto de Coríntios, né? Mas eu não me lembro. O texto, eu me lembrei agora e falei. Esse texto ele é muito legal. A gente vai falar sobre... Ele vai ser um dos exemplos que quando a gente falar sobre epístolas, a gente vai abordar ele. Porque você tem duas formas de fazer isso. Oi, irmã Terezinha, fique em paz, tá bom? Obrigado pela presença. Deus abençoe. Você tem duas formas de interpretar ele. Ou você olha para ele e diz o seguinte, não, esse aqui era só para a época, agora é outra coisa aí, porque o texto já está no Novo Testamento, né? Então ele, de certa forma, faz parte da Nova Aliança. Então você pode olhar para ele e falar, não, isso aqui que muitos fazem, e não é a minha visão, de falar, não, isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui era cultural, e tira. Ou você faz a exegese dele, e a exegese é o que significava para a época. Essa é a parte fácil, vamos dizer assim. Porque eu sabia o que significava para a época, é isso que você falou. Em Corinto tinha o grande problema da deusa Ártemis, que era a deusa do amor e tudo mais. Então tinha as prostitutas, normalmente elas cortavam o cabelo como símbolo de participar dessa seita. E para isso, então, Paulo fala, olha, vocês têm o cabelo, não cortem, porque se vocês cortarem, vocês vão ser vistas como meretrizes, então não façam isso. Mas daí falam, Paulo, mas algumas já cortaram, e agora? Essas que já cortaram, elas vieram da seita e se converteram. E Paulo fala, então manda colocar um véu, dá um jeito, mas manda colocar um véu, mas resolve o problema. E é isso. Agora, a exegese é isso, mas a hermenêutica é como que isso vai ser aplicado para nós. Esse é o ponto principal. E a aplicação prática vai ser exatamente como a gente fala de genealogia. Eu não preciso, se eu querer sempre que a aplicação prática seja exatamente igual, a gente vai cair num problema. Então, a aplicação prática vai ser o conceito que o texto como um todo está passando para nós. Aí a gente vai olhar o capítulo anterior, o capítulo posterior, e a gente vai descobrir
toda a aplicação que aquilo está falando para nós, entende? Matheus, daí já Eu? me vem 50 mil perguntas na cabeça. Ó, pensa comigo. Se ele tá falando ali das prostitutas, o cabelo era curto, a mulher tinha que ter, né, o véu e tal, mas por que ele fala também dos homens? Esses homens faziam parte dessa seita, no caso? Porque dele diz que pro homem é desonroso usar o cabelo comprido, tá? Essa é uma pergunta. Agora eu vou fazer outra, que é mais polêmica ainda. Ai. A Suzana abriu a porta. É mais polêmica ainda. Porque o Paulo diz, e essa é uma das coisas que eu tenho contra Paulo, que eu acho que eu não vou querer cumprimentar ele quando chegar no céu, que eu chegar, né, em nome de Jesus, é que ele falou que a mulher deve aprender calada, que a mulher não deve ensinar. E daí, tipo assim, me dá um nó na cabeça, porque assim, se eu entender que isso é o certo, eu digo assim, dentro da igreja, porque evangelizar todos nós somos chamados para isso, né? Jesus não comissionou só os homens, apesar de que eram os homens que andavam com ele, mas eu acredito que é para todos, né? Mas Paulo diz que a mulher não deveria pregar, que a mulher não deveria ensinar. E daí entra numa questão bem difícil, né? Bem problemática. Porque Bom, eu sei que na presbiteriana, nas igrejas mais tradicionais, realmente mulher não prega, né? é que existe muita divisão no sentido de se a mulher pode exercer... A briga não é nem pelo falar ou não, mas é exercer autoridade sobre um homem. Essa é a briga... Vou usar o termo teológica, né? Talvez... Bibliológica não, é teológica mesmo. Seria... A briga é se a mulher pode exercer autoridade. Tanto que nessas igrejas, por exemplo, a mulher pode... Ela pode ser uma professora de uma escola dominical de mulheres. Ela não pode ser uma professora de escola dominical padrão, entende? Porque o ponto principal ali da discussão é sobre ela exercer autoridade. Porque o texto, e esse é o ponto principal, a aplicação do texto não precisa ser da parte dos detalhes dele. Porque se for da parte dos detalhes, a gente vai ter muita coisa na Bíblia que então a gente tem que rasgar e falar, não, isso não é a palavra de Deus. Mas eu acredito que esse caminho é muito perigoso, porque daí cada um pode decidir o que é ou o que não é. Porque daí se o pessoal da LGBT vem falar comigo e fala, não, eu pego Romanos também, capítulo 1, e eu também faço isso. Isso aqui era para eles, porque eles eram, né, cheios dessas coisas, da ideia de sodomia, os homossexuais e tudo mais. Então a gente cai num problema muito grande. Então o que eu entendo que acontece ali com Paulo, na aplicação, por exemplo, que ele faz para os homens, Paulo está resolvendo um problema. A 1 Coríntios foi escrito como carta-resposta. Coríntios já tinha enviado uma carta para ele está respondendo. E nessa resposta dele, então é como se eles falassem para isso, olha Paulo, seguinte, está acontecendo tal coisa. E ele vai respondendo, ele começa a passar os conceitos. E daí ele fala, quanto a mulher faz isso ou tal. E daí ele começa a dar uma abordagem bíblica para o assunto. E ele começa a dizer, olha, saibam que ele quer passar um conceito fundamental da Bíblia. Então ele começa a falar agora dos homens, só para lá no final ele poder cair. Saibam que, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Ele quer chegar, né, nessa ideia central. E essa é a única aplicação funcional do texto para os nossos dias. Saber o que ele já tinha confirmado em Efésios 4. Ele já tinha falado isso em outros textos. Jesus também tinha mostrado isso. Através de várias formas da questão da submissão, né, que é exatamente isso, submissão, é uma missão conjunta. Então, tudo isso biblicamente está relacionado a Deus ter ordenado o homem para fazer uma coisa e a mulher para outra, e essas funções separadas. E Paulo está querendo reforçar isso. Só que junto com esse reforço dele, ele tinha citado a resposta da carta que enviaram para ele. Só que se eu querer aplicar uma aplicação prática em todos os versículos, eu nunca vou conseguir aplicar a Bíblia na nossa vida, entende? É o mesmo problema da genealogia que eu falei. Se você pegar verso a verso, você não consegue aplicar. Mas a ideia geral do texto em conjunto, isso nós conseguimos aplicar. Qual que é a ideia geral em conjunto? Que o homem seja o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele tá querendo passar esse princípio. O princípio do que ele cita depois, quer dizer, o texto do que ele cita depois
sobre a mulher não falar na igreja, era um outro problema que também aconteceu em Corinto. Tanto que ele reforçou isso depois também no uso dos dons. Porque o que mais acontecia era exatamente as interrupções durante o culto em Corinto. Então, basicamente ele fala o seguinte, pessoal, irmãs, ó, vocês estão interrompendo o culto da igreja. Já entendemos a indireta, Mateus. O culto precisa fluir. E cá entre nós. Abrindo parênteses aqui não é nem Paulo, sou eu. A gente sabe a realidade disso. A gente sabe a realidade disso. Então Paulo nesse sentido ali, estava inspirado pela Trindade como um todo ali. Imagine 10 que nem eu dentro de uma igreja. Imagine. Não, e assim, era uma coisa muito comum porque a gente tem que imaginar que o culto, né? O culto, na ideia deles, era isso que a gente está fazendo aqui, só que unidos, né? Nas casas. Então, naturalmente, eu estou falando aqui, aí você vai lá e fala o seguinte, olha, pessoal, eu quero fazer uma pergunta. Tá todo mundo se convertendo ao cristianismo. Ninguém sabe nada desse cristianismo, porque nenhum deles são. Corinto não é uma cidade de judeus. Eles não conhecem a lei. Eles são gentios, eles não conhecem nada disso. Eles servem a vários deuses, estão todo mundo cheio de dúvidas. Então era natural que Paulo ia estar falando. Eles dizem, Paulo, isso. É natural. E Paulo vai calmamente respondendo cada um deles. Aí, só que daí chega um momento que ele está entendendo que o culto está sendo parado por causa disso. Ele fala, stop, woman, calma, mulheres. E daí ele fala, não, vamos criar uma regra aqui. E ele reforça isso. A gente tem outros textos históricos, como de Eusébio de Cesareia e alguns outros historiadores, que eles reforçam muito esses pontos. Só que de como acontecia o culto, né? Tem também esse aqui tá bem na mesa, esse aqui é legal. Se bem que não era bem esse aqui, mas tem esse aqui também, o Livro dos Mártires, mas era um outro que tá ali embaixo, que é o que fala da história da igreja. Tem Eusébio de Cesareia que fala, e tem mais um também que fala sobre os pais apostólicos, é esse o nome. E ele conta da era da igreja. E era um problema padrão. Então eles criaram toda uma doutrina em cima disso para poder desenvolver o ensino de uma forma mais prática. E Mateus, isso é mas eu acho parte dos que, na detalhes. realidade, o que faltou para Paulo foi uma mulher. Porque se ele tivesse uma mulher, ele ia entender e não ia falar contra as mulheres na igreja. O que faltou para Paulo foi uma mulher, entendeu? Bruno, eu não sei não. Boa. Aí eu penso duas coisas. Eu acho que se ele fosse casado, eu acho que ele ia acrescentar no texto. Eu acho que ele ia colocar, ó, no culto e em casa, deu uma maneirada também. Eu acho que ele ia acrescentar. Não que ele ia retirar. Mas aí tá escrito, Aí depende tá escrito. do temperamento da mulher dele. Aí ia depender do temperamento da mulher dele, entendeu? Mas o que foi mais maravilhoso, você sabe o que eu vejo que é mais maravilhoso? Porque você pode ver que o ministério de Jesus tinha muita mulher, né? Jesus andava muito com aquelas mulheres. E você pode ver que quando ali ele corta ali o ministério das mulheres ali, ó, porque eu vejo assim, ó, que eram muitas mulheres mesmo que veio para o evangelho. Eu acho que o emocionalismo tomou conta de uma forma que elas impediu mesmo o culto. Né? Então, assim, ó, então havia uma interferência, na verdade, eu tenho assim comigo que lendo ali a história ali, que até as perseguições ali dos mártires ali, daqueles homens que foram mortos igual Estevão, eles tinham alegria de ser perseguido por amor a Cristo, entendeu? E a gente vê hoje as pessoas, o quanto que eles ficam com um espírito de comiseração por qualquer coisinha que acontece. Entendeu? Então, assim, a gente vê o quanto que as pessoas serviam a Jesus com gratidão e amor, entendeu? Que eles eram gratos a Jesus, eles eram gratos até pela perseguição, entendeu? Então, assim, ó, eu vejo muita gratidão aí, sabe? Eu acho muito lindo esse texto aí, que já que estamos falando do Novo Testamento, já de Paulo, né? Então, assim, eu acho muito lindo.
realmente é muito, muito importante essa visão nossa. E assim, a gente vai descobrir muitas outras coisas quando a gente for falar especificamente das epístolas, das cartas, de características de leitura delas. Mas uma coisa de antemão eu digo para vocês que foi o que me definiu a escrever aquela primeira aula. Eu entendo biblicamente que toda a Bíblia ela é a palavra de Deus, toda a Bíblia. Eu entendo essa aplicação dela. E por que eu digo isso? Porque eu tenho muitos colegas, amigos, que eles dizem o seguinte: mas Paulo é Paulo, Jesus é Jesus. Entre Paulo e Jesus eu fico com Jesus. Eu não gosto dessa ideia, porque naturalmente você já disse o seguinte: Paulo e Jesus não estão falando a mesma coisa. É isso que você está dizendo na prática, só que com outras palavras. E essa ideia eu não entendo ser bíblica. Para mim, Paulo e Jesus estão falando a mesma coisa. Jesus mostrou de uma forma muito prática, né, a forma como ele honrava o ministério das mulheres. Aquela mulher que a gente não tem o nome dela, que a Bíblia só chama ela de mulher pecadora, foi um exemplo muito claro disso. Maria e Marta eram um outro exemplo muito claro disso. As duas apareceram ali no texto bíblico e eram uma referência de pessoas que entregaram adoração a Jesus e que recebiam Jesus na sua casa. Não era na casa de todo mundo que Jesus ia, né? Então já era uma referência boa nisso. E depois lá nas epístolas também Paulo vai fazer referência a outras mulheres também como missionárias, inclusive Priscila, o casal Priscila e Áquila, que ele faz menção sobre como ajudaram nas missões. E ele deixa muito claro, inclusive, existe um grande, não vou dizer um problema assim, mas uma grande discussão em volta disso, que ele nem diz Áquila e Priscila, ele diz Priscila e Áquila. Isso, para o costume da ideia judia, dos judeus, já seria um problema. Porque se você chegasse e falasse, olha, Rafaela e Mateus, os judeus já não gostavam, entende? Tinha que ser primeiro o nome do homem e depois a mulher. Então, quando Paulo chega e diz, olha, Priscila e Áquila, ele já criou ali um panorama diferente do que ele estava crendo. E ele deixou claro que Deus usava, né, a ambos, foram ajudantes e acompanhantes do ministério dele. Então, a gente tem muitos casos disso, né? E a gente nunca pode esquecer, por exemplo, de que os casos do Novo Testamento eles não anulam do Antigo, os exemplos que nós tivemos, né? A lei no sentido sim, mas os casos de pessoas não. E Esther, basicamente, se a gente não tivesse Esther na Bíblia, você não ia descobrir como que Deus, através da oração e jejum de uma mulher que motiva um povo a fazer isso, como que isso ia salvar uma grande geração de judeus. Foi através disso, através do exemplo dela, que a gente descobre isso. Então eu acredito que seja homem ou mulher, pessoas que se lancem e se disponham, né, ao chamado do Evangelho, eles podem fazer um grande alvoroço no mundo e virar o mundo de cabeça para baixo, no mais bom sentido possível. Nós vamos ficar a noite toda aqui, porque isso aqui é muito bom, gente. Eu tenho tanta coisa para me falar que, se for para me falar, olha, eu te falo uma coisa, aqui na minha casa eu sou a que falo mais. Eu falo muito, então já dá para ver, né? Então assim, ó, é tanta coisa que a gente tem, se fosse para falar, comentar sobre essas autoridades, essas mulheres aí que Paulo corta, né? E eu creio assim, ó, que Paulo foi muito usado pelo Espírito Santo para ensinar a mulher a ficar no lugar dela. Que nós temos o nosso lugar, entendeu? Assim como o homem também tem o lugar dele. E muitas vezes, o que acontece? Não só a mulher, não só o homem, mas nós como igreja, eu estou falando todo, nós temos que estar no nosso lugar, entendeu? Se você estiver fora do lugar, minha filha, meu filho do céu, né? Então, assim, ó, eu tenho assim para mim, ó, que Paulo, ele chamava a atenção dessas mulheres porque tinha mulher que estava fora do lugar, sim. Você pode ter toda a certeza. E eu vejo assim, Deus me coloca no lugar até hoje, aqui na minha casa. Por quê? Principalmente por causa dos meus filhos. Porque os meus filhos têm que ter um referencial do pai e da mãe em casa. Entendeu? E muitas vezes, no mundo que nós estamos vivendo, a gente vê o quê? A gente vê
que na casa, você entra na casa de uma família e você vê que a mulher é a autoridade. E não é assim, né? Nós sabemos que a autoridade é de Deus, é Deus que constituiu essas coisas, e a gente tem que respeitar. Então, assim, eu tenho assim comigo que quando você sai um pouquinho fora, não é por nada. Gente, Deus coloca você no teu lugar, entendeu? Porque nós somos igreja, nós somos um povo escolhido, nós não fomos chamados para ser qualquer um, não. Então, assim, quando nós estamos no lugar certo, eu tenho assim para mim, Mateus, que o céu está aberto. O céu tem que estar aberto e vamos pedir para que permaneça assim, né? Só na visão de Jesus ali nos 3 primeiros capítulos de João, quando ele faz menção de um exemplo da escada de Jacó, quando ele fala vejo os céus abertos e anjos subindo e descendo. Na verdade, ele está provando ali para Natanael, né? Ele fala, eu já te vi debaixo da figueira. Natanael fala, nossa, então esse cara é um milagreiro. Esse cara é muito bom. Ele fala, se você já se surpreendeu por isso, imagine quando você vê os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. O que você vai imaginar? E é isso. O céu permanece aberto para nós mesmos. E, pessoal, fique à vontade se querem falar mais alguma coisa, senão nós vamos dar graças ao bom Deus. E eu acho surpreendente com toda a seriedade para vocês, eu acho muito, muito surpreendente como que Deus é tão bom que a gente sempre chega, pelo menos as últimas aulas tem sido muito, muito assim, e eu acho isso muito bom, né? A gente perceber esse crescimento, mas a gente tem sempre conseguido chegar num assunto que às vezes nem está totalmente relacionado com a aula. Na maior parte das vezes está totalmente do outro lado, né? É aleatório, mas é bom porque produz na gente essa comunhão pela palavra. Isso é o partir do pão, né? E é no partir do pão que Jesus é revelado. Então é importante para nós sempre ter esse costume mesmo. Quero aproveitar para agradecer a vocês mais uma vez aí pela presença. É muito importante que vocês estejam aqui participando, porque eu acredito, como eu sempre digo para vocês, que esse é o nosso labutar, né? Esse é o nosso trabalhar, é a dedicação ali no reino, e com a oração que a gente consegue crescer. E isso é o que nos faz crescer na graça e no conhecimento de Cristo, né? E eu queria reforçar 2 coisas para vocês. A primeira coisa é assim, é pedir para vocês que vocês, tudo que vocês estão recebendo aqui, que vocês compartilhem com outras pessoas. Porque qualquer conhecimento que não é usado é um conhecimento morto, ele é sem valor, ele não, né? Se você guarda para você, é a mesma coisa que não ter. Você precisa compartilhar, isso que é o mais importante. Então, compartilhar, mesmo que seja de alguma outra forma, mas compartilhem com as pessoas que vocês puderem, e incentivem uns aos outros, né? Tanto dos que estão aqui como outros que vocês conhecerem, a participar com a gente e tá junto conosco aqui aprendendo da palavra de Deus. Esse é o primeiro. O segundo é que vocês busquem sempre pedir graça a Deus para que nada venha atrapalhar esse crescimento e essa caminhada, porque eu confesso para vocês que tem coisas que para mim não fazem muito sentido na minha mente, mas de pessoas que falaram para mim, que entenderam que esse não era o momento de ter um aprendizado. E eu acredito que a gente tem que a todo momento buscar crescer aqui na graça e no conhecimento de Deus. Seja hoje, amanhã, novamente, a gente vai ter essa lembrança. Fique em paz, Suzana. Que Deus te abençoe. Obrigado pela presença. E é um chamado de Deus para nós, para a gente sempre, né, continuamente tá crescendo na graça de Deus. Claro que tem coisas que um ou outro vai ter mais dificuldade, por isso que a gente está junto aqui, exatamente para a gente poder crescer juntos. E como eu sempre falo para vocês, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, mande no privado, pergunte, fique tranquila. A minha intenção, e o que eu mais gosto de ver é como o Eliel falou no domingo, quando ele falou que ele estava usando as ferramentas para fazer a pregação. E essa é a minha intenção, é exatamente fornecer, né, ferramentas para vocês poderem servir ao Senhor com uma maior excelência.
Então é isso que a gente faz no reino, a gente servindo uns aos outros para a gente poder crescer juntos em Cristo. Então incentivem pessoas a virem para o nosso lado, entrarem para esse mesmo plano nosso e também, né, estejam firmes aí pedindo graça a Deus para que nada os afaste de tamanha graça de Deus, né? Ok, pessoal? Ei, Matheus, eu desde o início que a gente começou aqui na Shalom, eu queria fazer um estudo bíblico assim para mim ver qual era o conteúdo do tipo assim, qual era a visão nossa aqui, sabe, da igreja, porque quando eu comecei na visão de célula, eu comecei a ler livros sobre o MDA e eu tinha dificuldade porque aí eu comecei, se vez de eu vir para o MDA, eu vim para o M12, então eu tive muita dúvida porque ali tem algo assim que não entrou no meu coração, não estava assim concernente a palavra, sabe, que eu aprendi. Então, assim, eu comecei a ter muita dúvida sobre algumas coisas, sabe, do M12. Tinha algumas heresias que eu achei que eu acho que é heresia ainda até hoje, sabe? Então, assim, ó, eu saí fora do M12 para vir para o MDA porque eu achei que é uma coisa, assim, muito, muito interessante o discipulado, né? Então, assim, eu tô muito satisfeita. Bom, né? Tô muito feliz. Bom, a intenção é que o que eu peço a Deus é que Ele nos permita com que essa não seja a única, né? Mas a gente termine isso, porque assim, a gente está falando só de uma matéria aqui, entende? A gente só está falando aqui ainda de bibliologia. A gente tem muita, mas muita coisa para a gente compartilhar e poder crescer, né? mais ainda em Deus. Então, que isso seja um fluxo constante, né? Da gente buscar esse crescimento unidos aqui, e não tem nada melhor que isso, né? Da gente estar compartilhando aqui a palavra. Então isso é muito bom. Verdade. Isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos só fazer um momento de oração, agradecendo aos céus por tamanha bondade conosco. E na sequência nós encerramos. Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos alcançado com misericórdia e graça. O Senhor tem realmente, Deus, nos permitido conhecer, Pai, da Tua palavra, de quem o Senhor é, e tem se revelado em nosso meio. Nós te damos graças porque o Senhor tem aberto, Deus, o nosso entendimento, a nossa compreensão para a Sua palavra. Pedimos que o Senhor permaneça, Deus, realizando isso em cada um de nós. Que o Senhor continue, Deus, levando os nossos corações para mais perto da Tua graça, para mais perto do Senhor. Te pedimos isso. Não somente nós que ainda estamos aqui, mas todos aqueles que participaram, Deus. Que o Senhor os alcance com graça e mantenha todos firmes na sua graça, para que possam permanecer, Deus, conhecendo ao Senhor e conhecendo a sua palavra. Te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Amém. Tchau, pessoal. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Amém. Tchau. Isso.